Salve, salve, queridos alunos e alunas! Vou começar essa web aula falando para vocês sobre as características da Primeira Guerra Mundial. Bem, antes de falarmos da Primeira Guerra Mundial, devemos dar uma atenção especial a um período da história conhecida como Belle Époque. A Belle Époque é o período que vai de 1870 até 1914, quando nós temos início aí a Primeira Guerra Mundial. Esse período chamado de Belle Époque, Bela Época, ele foi caracterizado principalmente como um período onde nós vamos ter um grande desenvolvimento intelectual e artístico na Europa, grandes transformações no pensamento e na cultura, inovações tecnológicas começam a surgir e ganhar força, como a criação do automóvel, o avião, o telefone, cinema, bicicleta, o telégrafo sem fim. Nós vamos ter também nesse período a ascensão do pensamento dos militantes operários e socialistas organizados. Então percebam que o capitalismo agora ele começa a ser questionado. Antes do início da Primeira Guerra Mundial, percebam então que a Belle Époque é esse período aí de extrema efervescência cultural, tecnológica, científica na Europa. Mas nós vamos ter também no continente europeu a formação, a movimentação das primeiras políticas de alianças. Nós vamos ter aí uma corrida armamentista, os países europeus eles começam a armar-se e, consequentemente, eles começam a formar alianças, pois o clima de animosidade entre eles começa a ganhar força. A primeira aliança a ser formada é a Tríplice Aliança, no ano de 1882, com a formação aí das chamadas potências centrais da Europa, é o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Posteriormente, nós vamos ter a formação da Tríplice Entente, que vai ser formada pela Inglaterra, França e Rússia, e vai se constituir entre 1893 e 1907. Dentro desse contexto armamentista, dentro desse contexto de políticas de aliança, o sentimento nacionalista ou nacionalismo vai ganhando cada vez mais força em todo o continente europeu. Na primeira metade aí do século XIX, ou seja, na primeira metade de 1800, liberais, republicano e o movimento operário vão lutar aí contra o despotismo real, criando esse sentimento de nacionalismo, criando esse sentimento nacionalista. Nós vamos ter uma intensa exaltação do sentimento nacional, levando aí a formas de organização política e econômica extremamente perigosas. Dentre elas vamos ter a chamada Grande Sérvia, nós vamos ter o revanchismo francês contra os alemães, por conta aí da Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses perdem para os alemães a região da Alsácia e Lorena, extremamente rica em minerais. Nós vamos ter um outro movimento nacionalista, que é o pan-eslavismo na Rússia e o pan-germanismo na Alemanha. Então percebam que esses movimentos nacionalistas, eles vão contribuindo aí para o desenvolvimento desse sentimento de animosidade contra o outro, contra o diferente, contra o outro país. Vou falar um pouquinho de cada um desses movimentos agora, tá? A Grande Sérvia é um movimento nacionalista que tinha como objetivo aí estender a jurisdição da Sérvia sobre todos os outros povos de mesma etnia que habitavam aí as províncias turcas da Bósnia e da Herzegovina, que eram administradas pela Áustria desde 1878, e as províncias meridionais da Áustria-Hungria. Então os sérvios queriam expandir aí, aumentar o seu território. O revanchismo francês, como eu já disse para vocês, está relacionado à chamada Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses eles perdem aí a região da Alsácia e Lorena para os alemães. O pan-eslavismo russo tinha como objetivo aí os russos tornarem-se líderes e protetores, os russos tornarem-se líderes e protetores
dos estados eslavos da região dos Balcãs, daí da Península Balcânica. E o pan-germanismo foi uma política de expansão alemã com o objetivo de incorporar todos os povos de origem germânica que habitavam aí a região da Europa Central. A Primeira Guerra Mundial ela vai ter início quando nós vamos ter o príncipe do arquiduque, o herdeiro do chamado Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, visitando aí a cidade de Sarajevo, na Sérvia. Os sérvios acharam uma grande afronta aí do governo austro-húngaro essa visita desse arquiduque. O arquiduque e sua esposa eles foram mortos. O Império Austro-Húngaro ele disse que o governo sérvio ele estava dificultando as investigações aí para descobrir quem realmente havia assassinado o arquiduque, né? Chegou-se a chamada Mão Negra, que era uma associação, uma organização secreta na Sérvia que queria a independência aí do país, a força, a extensão maior da chamada Grande Sérvia. O que nós vamos ter então com o atentado de Sarajevo, com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi o início aí da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter, com o início da guerra, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, mudando, transferindo-se de lado e agora defendendo a Tríplice Entente, pois vai firmar um acordo com a Inglaterra que promete aí territórios aos italianos. Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra efetivamente ao lado da Tríplice Entente. Isso porque os russos abandonam aí a Tríplice Entente em 1917, pois passavam por uma guerra civil, que era a Revolução, que era aí a Revolução Russa. Nós vamos ter aí um acordo, né, entre alemães e russos, né, que é o Tratado de Brest-Litovsk, onde os alemães comprometem-se em não atacar aí a Rússia, o que não aconteceu, né? Na verdade, o que aconteceu, desculpe. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a vitória aí da Tríplice Entente, o que nós vamos ter aí é a assinatura do Tratado de Versalhes. Antes da assinatura do Tratado de Versalhes, em janeiro de 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson ele propõe aí um plano de paz chamado os 14 pontos de Wilson, que não definia aí um vencedor para a Primeira Guerra Mundial. Essa proposta do presidente norte-americano ela foi refutada, ela foi colocada de lado e nós tivemos no dia 28 de junho de 1919 a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai ser aí a base também para a Segunda Guerra Mundial, como nós vamos ver posteriormente. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, o que nós vamos ter aí é a Alemanha sendo a grande culpada ou sendo considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. Os alemães então vão perder parte dos seus territórios na Europa, as antigas colônias alemãs elas vão ser cedidas para a França e para a Grã-Bretanha. O exército alemão ele é reduzido a 100 mil homens e o exército não poderia ter aí uma força aérea. Os navios mercantes alemães passam a pertencer aos países que compunham a Tríplice Entente, bem como as locomotivas, os vagões e o gado. Como indenização, a Alemanha vai pagar aí 269 milhões de marcos de ouro ao governo aí dos países vencedores. Percebam então que os alemães, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vão ser altamente prejudicados territorialmente e economicamente. Nós vamos ter também, depois da Primeira Guerra Mundial, a criação da Liga das Nações, que vai ser a base para a criação da ONU, depois da Segunda Guerra. A Liga das Nações ela já nasce falida, isso porque a Alemanha, a Rússia e Estados Unidos não participam dela. A Liga das Nações tinha como objetivo evitar novamente uma nova grande guerra, o que não conseguiu, porque em 1939 nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter também a assinatura do Tratado de Saint-Germain, que vai aí em 1919, que vai desmembrar o Império Austro-Húngaro e vai retirar aí a saída da Áustria para o mar.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter aí o fim da era europeia, o fim da hegemonia europeia no controle político e econômico do mundo. A Primeira Guerra Mundial ela acaba com o continente europeu. O continente europeu aí é colocado, fica em segundo plano no cenário político e econômico mundial, e quem ganha força é os Estados Unidos como uma grande potência econômica. Vai surgir também depois da Primeira Guerra Mundial essa descrença no modelo liberal capitalista de governo, e propiciando aí o aparecimento de regimes e partidos de tendência autoritária, tanto de inspiração socialista quanto de inspiração fascista. Então nós vamos ter aí governos socialistas ganhando força, nós vamos ver que nazismo e fascismo posteriormente também vão ganhar força. 20 milhões de europeus morrem aí na Primeira Guerra Mundial, na sua grande maioria jovens em idade produtiva, o que vai contribuir para a redução da produção econômica europeia. Nós vamos ter a suspensão da expansão do movimento trabalhista europeu, os trabalhadores que vinham ganhando força frente aí aos seus patrões perdem força, e nós vamos ter aí também alguns pontos positivos, entre aspas, como um estímulo aí ao desenvolvimento da ciência, que foi responsável por grandes desenvolvimentos na área de tecnologia. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele era um grande fornecedor de borracha para as indústrias dos Estados Unidos. Por conta disso, os navios brasileiros eles foram afundados por submarinos alemães. 5 navios brasileiros foram afundados por navios alemães na Primeira Guerra Mundial. Com isso, o Brasil efetivamente entra na guerra e assume aí o patrulhamento do Atlântico Sul, e também vai enviar um corpo de 50 médicos, formado por 50 médicos, para lutarem aí na Primeira Guerra Mundial. Para lutarem não, né? Para servirem como médicos na Primeira Guerra Mundial. As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre vão ganhar suas primeiras fábricas de bens de consumo. Isso porque os produtos industrializados que vinham da Europa e dos Estados Unidos não chegam mais ao Brasil. Foi a chamada indústria de substituição. Se a gente não consegue comprar o produto de fora, criamos uma fábrica aqui no Brasil que produza esse produto. Então, indiretamente, a Primeira Guerra Mundial ela contribuiu para o início do desenvolvimento industrial aí brasileiro. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui. Estudem e estudem!